Boa tarde, eu enviei para vocês a história da regata, que é uma fábula. Essa fábula está no livro de vocês, Oficina de Negócios, na página 31. O que acontece aí? Todo ano existia uma competição que se chamava a regata. Essa competição era onde reunia todos os insetos do jardim. E tinha uma em especial que se chamava Tica. E Tica era uma formiguinha muito disposta, assim, muito preocupada com essa competição. Então, ela trabalhava muito para que tudo desse certo. Para que tudo desse certo quando chegasse o dia dessa competição. Como ela, assim, era uma pessoa, um insetozinho, né, uma formiguinha, ela era bem precavida, o que aconteceu? Ela pegou todos os apetrechos dela, todos os equipamentos dela, e como reserva ela tinha 2 folhinhas. Por quê? Na cabecinha dela, ela pensava assim: se por acaso acontecesse de algum dos seus colegas insetos fizer algum tipo de sabotagem com ela, ela tinha outra folha em reserva. E toda vez quando estava chegando perto dessa competição, ela se sentia assim muito preocupada, muito nervosa. Antes do treinamento, antes de começar a competição, ela foi treinar. Ela pegou todos os apetrechos dela, as folhinhas dela. Porém, no meio da fonte, ela lembrou que estava sem os equipamentos dela. Então ela se sentiu assim desesperada. Ela ficou desesperada, ficou em pânico. Aí foi quando apareceu o amigo Pernilongo e disse para ela que lá onde ele estava, ele via tudo, que ela não se preocupasse. Mas na cabeça dela, ela pensou assim: o que será que aconteceu com meus equipamentos? Será que alguém pegou? Será que resolveram esconder para que eu não pudesse participar da competição? Então, por sorte, né, o Pernilongo, que estava lá visualizando tudo e viu o que aconteceu, ele lembrou a ela, a Tica, que os seus equipamentos estavam à margem da fonte. E mesmo assim, ela ainda ficou, né, insegura. Como os apetrechos dela estavam lá na margem da fonte, ela se sentiu desesperada, triste no que poderia acontecer. Então foi quando aquele Pernilongo falou para ela uma palavra assim bem forte, né? Fique confiante que você vai conseguir. Então, com essa palavra de apoio, né, com essa palavra de moral, a formiguinha Tica criou assim um impulso de coragem, e mesmo um pouco desesperada ainda pelo que tinha acontecido, ela lembrou que na regata anterior ela caiu da folhinha dela, que a folhinha é tipo um barquinho, tá? Para essa competição da regata. Então ela lembrou que, como eu falei, lembrou que na competição anterior ela caiu ela caiu da folhinha e teve que nadar corajosamente e se desviando dos outros competidores até chegar lá na margem do rio, ou à margem da fonte. Aí, nessa lembrança que ela teve, então ela deixou todas as desconfianças do lado, todo o medo do lado, toda a insegurança do lado, e pensou: bom, já que eu esqueci dos meus materiais na fonte, né, na margem da fonte, então eu vou usar da minha criatividade. Ela pulou na folhinha dela e imaginou que tivesse na competição e que aquilo poderia ter acontecido com ela de verdade. Então ela pegou ali, ó, com as patinhas dela, decidiu ir lá, ir nadando até conseguir finalizar a competição. No caso, não era a hora da competição, tá? Era só um treinamento, mas ela imaginou como se estivesse realmente competindo. Então, assim, a moral da história você não deve desistir dos seus sonhos. Esse relato, ele se refere muito assim a quem está começando a ser um empreendedor. A quem está começando a ser um empreendedor, a quem está começando a levantar uma carreira profissional. Que vocês nunca devem desistir do sonho de vocês. É isso que essa fábula está assim a se referir, com a história da formiguinha Tica, tá? Façam a atividade de vocês no livro Oficina de Negócios. As páginas eu vou enviar daqui a pouquinho aqui, tá? Então eu entrei só para dar essa explicação sobre um pouco sobre daí fazer esse tema, sobre essa fábula da regata, que fala um pouco sobre isso, sobre não desistir dos seus sonhos, tá? Mais uma vez, um cheiro
para vocês, tá bom?